Nunca na história da humanidade o cérebro humano foi tão estimulado e, ao mesmo tempo, tão cansado. Já parou para pensar nisso? A gente acorda e a primeira coisa que muitos de nós fazemos é pegar o celular. E aí começa a avalanche, notificações, e-mails, notícias, posts de amigos, vídeos engraçados. E isso é só o começo do dia. Antigamente, nossos antepassados tinham uma vida muito mais simples em termos de estímulos. A preocupação era encontrar comida, se proteger de predadores e cuidar da família. O cérebro deles foi moldado para focar em poucas coisas, mas com muita intensidade. Hoje, a gente faz o oposto. Tentamos focar em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas com pouca profundidade. É o famoso multitasking, que na verdade não é bem assim que funciona. O que acontece no nosso cérebro quando a gente tenta ser multitarefa é uma troca rápida e constante de foco. Imagine que você está tentando ler um livro, responder uma mensagem no WhatsApp e ouvir um podcast. Tudo ao mesmo tempo. Seu cérebro não está processando tudo de uma vez. Ele está pulando de uma tarefa para outra, gastando uma energia enorme nesse processo. É como tentar sintonizar várias estações de rádio ao mesmo tempo. O resultado é só ruído e confusão. Esse excesso de estímulos e a tentativa constante de ser multitarefa tem um preço. A gente se sente mentalmente exausto, mesmo sem ter feito um grande esforço físico. A nossa capacidade de concentração diminui, a memória começa a falhar e a criatividade fica bloqueada. Sabe aquela sensação de que você lê uma página inteira de um livro e não lembra de nada? Ou quando você abre a geladeira e esquece o que ia pegar? Pois é, pode ser um sinal de sobrecarga mental. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, também entra nessa história. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo novo libera um pouquinho de dopamina no nosso cérebro. Isso nos dá uma pequena sensação de prazer e nos faz querer mais. É um ciclo viciante. As redes sociais e os aplicativos são desenhados exatamente para isso, para capturar a nossa atenção e não soltar mais. Nós estamos constantemente buscando a próxima recompensa, o próximo estímulo, e isso nos deixa em um estado de alerta e ansiedade permanentes. Mas calma, nem tudo está perdido. A boa notícia é que a gente pode treinar o nosso cérebro para ser mais focado e menos cansado. O primeiro passo é reconhecer o problema e ter a intenção de mudar. Comece com pequenas atitudes. Kilton Cryer, zonas livres de tecnologia, por exemplo, a mesa de jantar ou o seu quarto. 1 hora antes de dormir, desligue as notificações de aplicativos que não são essenciais. Você não precisa saber a cada segundo o que está acontecendo no mundo. Outra técnica poderosa é o monotasking, ou seja, fazer uma coisa de cada vez. Quando for trabalhar, feche todas as abas desnecessárias do navegador. Quando for conversar com alguém, guarde o celular e preste atenção de verdade na pessoa. No começo pode ser difícil. Seu cérebro vai pedir por mais estímulos, mas com o tempo, você vai sentir uma calma e uma clareza mental que não sentia há muito tempo. Práticas como a meditação e o mindfulness também são excelentes para treinar o foco. Apenas alguns minutos por dia, prestando atenção na sua respiração, podem fazer uma diferença enorme. É como levar o seu cérebro para a academia. E não se esqueça do tédio. Sim, o tédio. Permita-se ficar sem fazer nada de vez em quando. É nesses momentos de aparente vazio que a nossa criatividade floresce e as melhores ideias aparecem. Nosso cérebro precisa desses momentos de descanso para processar informações e se regenerar. Viver em um mundo hiperconectado é o nosso presente e futuro. Não dá para fugir. Mas podemos aprender a navegar nesse mar de informações de uma forma mais saudável e consciente. Em vez de sermos vítimas da tecnologia, podemos usá-la a nosso favor, de forma intencional. Recuperar o controle da nossa atenção é recuperar o controle da nossa vida. Vamos juntos nessa jornada por uma mente mais calma, focada e, principalmente, menos cansada. Lembra-se dos anos 90? Se você viveu essa época, vai sentir uma nostalgia. Se não, prepare-se para uma viagem no tempo, para um mundo que parece ficção científica ao contrário. Hoje, vamos falar sobre como a nossa relação com a tecnologia, a informação e principalmente com o nosso próprio cérebro mudou radicalmente. Nos anos 90, ter um computador em casa
Era um luxo. E a internet era a famosa internet discada. Aquele som icônico da conexão era a trilha sonora da paciência. Cada página demorava uma eternidade para carregar. Uma única imagem podia levar minutos. Isso criava uma dinâmica completamente diferente. A gente não abria 20 abas ao mesmo tempo. A gente esperava Patient Man Pelocan. E quando ele finalmente aparecia, nós dávamos valor. Líamos tudo com atenção, do início ao fim, porque sabíamos o esforço que foi para chegar até ali. Essa espera forçada tinha um efeito colateral incrível. Treinava o nosso foco. Para ler um artigo longo ou pesquisar algo para um trabalho da escola, era preciso sentar-se e dedicar-se de verdade. Não havia notificações a piscar a cada segundo, nem um feed infinito a chamar-nos. O tédio era um companheiro frequente, e era no tédio que a nossa mente divagava, criava e aprendia a concentrar-se numa única tarefa por horas. Era a era da atenção profunda. Os livros e as revistas tinham um papel central. Íamos a bibliotecas, passávamos horas a folhear páginas, a mergulhar em histórias e conhecimentos. A leitura longa não era um desafio, era o padrão. O nosso cérebro estava habituado a processar informações de forma linear, a seguir um raciocínio complexo do começo ao fim, sem interrupções constantes. Era um exercício mental diário que fortalecia a nossa capacidade de concentração prolongada. Agora, vamos avançar para o presente. Temos supercomputadores nos nossos bolsos. A internet é instantânea, está em todo lado. A informação é um dilúvio constante. Parece maravilhoso, certo? E em muitos aspectos, é. Mas essa abundância veio com um preço. O nosso cérebro adapta-se a este novo ambiente. Ele aprendeu a saltar de uma informação para outra, a procurar a próxima dose de novidade, o próximo estímulo rápido. O resultado, a nossa capacidade de atenção profunda, está a diminuir. Muitos de nós sentimos dificuldade em ler um livro inteiro, ou até mesmo um artigo mais longo na internet. A mente divaga. A mão procura o telemóvel quase por instinto. Estamos a treinar o nosso cérebro para a atenção superficial e fragmentada. A multitarefa, que parecia ser o superpoder da nossa geração, na verdade, muitas vezes significa não fazer nada com 100% de foco. Então, o que podemos fazer? A ideia não é demonizar a tecnologia ou voltar para a internet discada. A questão é tomar consciência, é entender que o nosso cérebro é plástico e adapta-se ao que lhe oferecemos. Podemos intencionalmente recriar um pouco daquela magia dos anos 90. Tente reservar momentos do seu dia para se desconectar. Desligue as notificações. Escolha um livro em vez de rolar o feed. Tente fazer uma única tarefa de cada vez. Pode parecer difícil no início, quase desconfortável. A sua mente vai pedir o estímulo rápido a que está habituada. Mas aos poucos, vai redescobrir o prazer e o poder do foco profundo. A capacidade de se concentrar não é apenas sobre produtividade, é sobre a qualidade da nossa experiência de vida, a profundidade dos nossos pensamentos e a nossa capacidade de criar algo verdadeiramente significativo. Vamos resgatar um pouco daquela paciência e profundidade dos anos 90 e combiná-la com as incríveis ferramentas que temos hoje. O equilíbrio é a chave para navegar neste mundo moderno, sem perder a nossa capacidade mais humana, a de pensar profundamente. Se este tema ressoou em si, deixe um comentário a partilhar as suas memórias dos anos 90 ou as suas estratégias para manter o foco hoje. Lembra daquela época mágica dos anos 2000? A gente ligava o computador, ouvia aquele barulhinho inconfundível do modem se conectando à internet discada, e o mundo se abria na tela. Era a era de ouro do Messenger. Quem não se lembra de passar horas escolhendo a fonte perfeita, a cor da letra, e claro, os emoticons que iriam definir nosso humor, entrar e sair várias vezes só para chamar a atenção daquela pessoa especial. Colocar uma música no subnick para mostrar nosso estado de espírito. Era uma linguagem própria. Nessa época, o celular também começou a se popularizar. Primeiro, aquele tijolão que só fazia ligações. Depois, vieram os modelos com tela colorida, joguinho da cobrinha, e o mais revolucionário, o SMS. A gente aprendeu a digitar rápido, a abreviar tudo para caber nos 160 caracteres.
Mandaram tudo bem. E receberam tudo. E você? De volta, era o pico da comunicação instantânea. A gente se sentia super conectado, sempre disponível. E foi aí que a semente de algo novo foi plantada. De repente, a gente não estava mais fazendo uma coisa de cada vez. A gente estava no computador, conversando no Messenger com 5 amigos ao mesmo tempo, enquanto ouvia música no Winamp e de olho no celular, esperando uma mensagem de texto. Começamos a nos sentir mestres da multitarefa. Parecia incrível, uma superpotência. Conseguíamos fazer tudo ao mesmo tempo. E a vida parecia mais rápida, mais eficiente. Mas essa velocidade toda veio com um preço. Você mandava uma mensagem no Messenger e a pessoa não respondia na hora. O que aconteceu? Será que ela ficou offline? Será que está brava comigo? Ou pior, será que ela está me ignorando? Aquele sentimento de urgência começou a aparecer. A gente esperava respostas imediatas, porque a tecnologia permitia isso. Se alguém demorava 5 minutos para responder um SMS, já ficávamos preocupados. Essa necessidade de estar sempre online, sempre disponível, e a expectativa de respostas instantâneas foram os primeiros sinais do que hoje chamamos de ansiedade digital. Aquela sensação de que, se você não está conectado, está perdendo alguma coisa importante. Aquele leve pânico quando a bateria do celular estava acabando e você estava longe de um carregador. A gente não sabia o nome disso nos anos 2000, mas o sentimento já estava lá. Hoje, vivemos imersos nessa realidade. As notificações não param. As redes sociais exigem nossa atenção constante. E a pressão por respostas rápidas é ainda maior. Mas é interessante olhar para trás, para os anos 2000, e perceber que não foi algo que surgiu do nada. Foi uma mudança gradual, que começou com um plim do Messenger e uma mensagem de texto no celular. A gente trocou a paciência da internet, discada pela urgência da banda larga. E talvez, sem perceber, abrimos a porta para uma ansiedade que nos acompanha até hoje. E você? Qual sua memória mais forte dessa época? Você também sentia essa urgência para responder? Ou ser respondido? Lembra quando a gente só entrava na internet pelo computador? Pois é, parece que foi em outra vida. Mas foi ali, na virada para os anos 2010, que tudo começou a mudar de verdade. Foi a década em que o smartphone se tornou uma extensão do nosso corpo. Com ele no bolso, veio a explosão das redes sociais. Instagram, Snapchat, a ascensão do Facebook. De repente, o mundo inteiro estava na palma da nossa mão. A gente não precisava mais esperar chegar em casa para ver o que estava acontecendo. Cada notificação, cada curtida, cada comentário era uma pequena dose de dopamina. Aquele hormônio do prazer. O cérebro adora. E os aplicativos foram desenhados exatamente para isso. Para nos manter engajados, querendo mais e mais. Era uma sensação incrível de conexão constante. Podíamos compartilhar cada momento, ver o que nossos amigos estavam fazendo em tempo real, e até fazer amizade com gente do outro lado do planeta. Mas toda essa conexão veio com um preço. Quem nunca se pegou rolando o feed sem parar, quase que hipnotizado? Você entra para ver uma coisinha, e quando se dá conta, já se passou 1 hora. Esse é o doom scrolling, ou a rolagem infinita. Os algoritmos são mestres em nos mostrar exatamente o que prende nossa atenção, criando uma bolha de conteúdo que é muito difícil de largar. É como um buffet infinito de informações, e a gente fica com medo de perder alguma coisa importante. E aí veio a outra face da moeda, a comparação social. Se antes a gente se comparava com o vizinho ou o colega da escola, agora o nosso quintal era o mundo todo. A gente começou a ver a vida dos outros através de filtros, só os melhores momentos, as viagens incríveis, os corpos perfeitos, as conquistas profissionais. Tudo parecia impecável. E a gente ia ali olhando para a nossa vida real, cheia de altos e baixos, começou a se sentir inadequado. Essa pressão para ter uma vida instagramável começou a pesar. A gente se compara com um recorte editado da vida de alguém e esquece que por trás daquela foto existe uma pessoa real, com problemas e inseguranças como todo mundo. Esse ciclo de comparação constante pode ser exaustivo e até prejudicial para a nossa saúde mental, gerando ansiedade e uma sensação de que nunca somos bons o suficiente. Os anos 2010
foram sem dúvida revolucionários. A tecnologia nos conectou de formas que nunca imaginamos, mas também nos apresentou desafios novos. Aprender a usar essas ferramentas de forma saudável, a colocar limites e a lembrar que a vida real acontece fora da tela, talvez seja o grande aprendizado que essa década nos deixou. É importante lembrar que se você sente que as redes sociais estão afetando sua saúde mental, não hesite em buscar ajuda profissional ou conversar com alguém de confiança. Cuidar de si é sempre a prioridade. Obrigado por assistir. Se você se identificou com algo que eu disse, deixe seu like e comente aqui embaixo como foi sua experiência com as redes sociais nos anos 2010. Hoje vamos mergulhar de cabeça na década que estamos vivendo. Os anos 2020. Uma era definida por 3 palavras mágicas: inteligência artificial, shorts e algoritmos. Pense bem. Quando foi a última vez que você passou mais de 1 hora longe de uma tela? É difícil, né? Parece que estamos todos conectados a uma correnteza digital que nunca para. Nossa atenção nunca esteve tão fragmentada. A gente pula de um vídeo de 15 segundos para uma notícia, responde uma mensagem, volta para o vídeo e de repente já se passou 1 hora. Essa cultura do agora nos treinou para querer tudo instantaneamente. O problema é que, enquanto nossa capacidade de processar informações rápidas aumentou, nossa profundidade de pensamento parece estar diminuindo. Estamos ficando ótimos em saber um pouquinho sobre tudo, mas será que estamos realmente entendendo alguma coisa? E aí entra outra questão fascinante: a terceirização das nossas decisões. Antigamente, para escolher um filme, a gente lia sinopses, via trailers, conversava com amigos. Hoje, o algoritmo da plataforma de streaming decide por nós. Baseado no que você assistiu, achamos que você vai gostar disso. E na maioria das vezes, ele acerta. O mesmo vale para músicas, produtos, notícias e até para os caminhos que pegamos no trânsito. Estamos entregando pequenas fatias da nossa autonomia para a conveniência. A IA escolhe nossa playlist, sugere nossa próxima compra e até nos diz qual foto postar. É prático, sem dúvida. Mas ao delegar tantas escolhas, não corremos o risco de esquecer como se decide por conta própria. Deixamos de exercitar nosso próprio gosto, nosso próprio critério, nossa própria intuição. Essa velocidade toda também afeta a maneira como pensamos. Estamos nos acostumando com um pensamento cada vez mais rápido, mas também mais raso. Consumimos manchetes, mas raramente lemos o artigo inteiro. Vemos um resumo de um livro, mas não nos aprofundamos na obra original. É a era da informação em pílulas. Esse raciocínio acelerado é ótimo para tarefas rápidas, mas péssimo para problemas complexos, que exigem reflexão, paciência e análise profunda. Será que estamos perdendo a capacidade de nos concentrar por longos períodos? De ler um livro denso? De ter uma conversa longa e significativa sem olhar para o celular? A tecnologia não é a vilã. A IA automóvel e os algoritmos são ferramentas incrivelmente poderosas que podem nos ajudar de maneiras que mal começamos a imaginar. A questão é: como usamos essas ferramentas? O desafio dos anos 2020 não é lutar contra a tecnologia, mas aprender a viver com ela de forma saudável e consciente. É sobre nós, como indivíduos e como sociedade, decidirmos quando é hora de se conectar e, mais importante ainda, quando é hora de se desconectar. É sobre usar o algoritmo para descobrir coisas novas, sem deixar que ele nos defina. É sobre aproveitar a velocidade da informação, sem sacrificar a profundidade do conhecimento. Precisamos fazer pausas intencionais, desligar as notificações, ler um livro físico, ter um hobby que não envolva uma tela, conversar com as pessoas olhando nos olhos. Precisamos, ativamente, treinar nosso cérebro para a concentração e o pensamento profundo novamente. É uma habilidade e, como qualquer habilidade, ela pode ser fortalecida com a prática. No final das contas, o futuro não será definido pela tecnologia, mas pela nossa relação com ela. Cabe a nós garantir que essa década seja lembrada não como a era em que perdemos nossa atenção, mas como a era em que aprendemos a controlá-la. E você? Como tem sentido o impacto dos anos 2020 na sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Adoro ler a perspectiva de vocês.
Você já parou para pensar como sua paciência tem diminuído ultimamente? Aquela sensação de que tudo precisa ser rápido, imediato. Se um vídeo demora mais de 3 segundos para prender sua atenção, você simplesmente passa para o próximo. Isso não é só impressão sua, é um fenômeno real. E a culpa, ou melhor, a causa, está na palma da sua mão. Tô falando dos vídeos curtos, TikTok, Reels, Shorts. Essas plataformas transformaram a maneira como consumimos conteúdo e, sem percebermos, estão remodelando nosso cérebro. Vamos entender como isso funciona. O algoritmo dessas plataformas é uma máquina de aprendizado incrivelmente sofisticada. Ele observa cada curtida, cada compartilhamento, cada segundo que você passa assistindo a um vídeo. Com base nisso, ele te entrega mais e mais do que você gosta, criando um fluxo infinito de conteúdo perfeitamente ajustado aos seus interesses. O resultado? Uma enxurrada de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Cada vídeo novo e interessante é uma pequena injeção de satisfação. O problema é que nosso cérebro se acostuma com essa recompensa instantânea e constante. Pense nisso como um treinamento. Estamos treinando nosso cérebro para esperar gratificação imediata. Quando você rola o feed, seu cérebro aprende: se eu não gostar disso, em um segundo terei algo novo e melhor. Essa mentalidade começa a transbordar para outras áreas da nossa vida. De repente, esperar na fila do café se torna insuportável. Ler um livro longo parece uma tarefa monumental. Assistir a um filme de 2 horas sem pegar o celular, quase impossível. A paciência para processos mais lentos e que exigem um esforço mental sustentado começa a desaparecer. Isso não é para demonizar a tecnologia ou os vídeos curtos. Eles são ferramentas incríveis para a criatividade, aprendizado rápido e entretenimento. A questão é o equilíbrio. Estamos nos tornando tão dependentes desses estímulos rápidos que nossa capacidade de concentração profunda, do foco prolongado, está sendo prejudicada. Estudos já começam a apontar para uma diminuição na capacidade de atenção, especialmente entre os mais jovens, que cresceram imersos nesse ambiente digital. A necessidade de estímulos constantes pode levar à dificuldade de se aprofundar em tarefas complexas, seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo em nossos relacionamentos pessoais, que exigem tempo e dedicação. Então, o que podemos fazer a respeito? A resposta não é abandonar completamente as redes sociais, mas sim usá-las de forma mais consciente. O primeiro passo é reconhecer o padrão. Perceba quantas vezes você pega o celular por impulso, apenas para rolar o feed, sem um objetivo claro. Tente estabelecer limites. Use os próprios recursos do seu celular para definir um tempo máximo de uso diário para esses aplicativos. Ou a fazer isso, você força seu cérebro a procurar outras fontes de entretenimento e satisfação. Outra estratégia poderosa é praticar o tédio. Sim, você ouviu direito? Permita-se ficar entediado de vez em quando. Em vez de preencher cada segundo livre com um vídeo curto, apenas observe o mundo ao seu redor. Deixe seus pensamentos vaguearem. É nesses momentos de aparente inatividade que a criatividade floresce e nossa mente tem a chance de se reajustar. Pratique atividades que exijam foco prolongado, como ler um capítulo de um livro, montar um quebra-cabeça, aprender a tocar um instrumento, ou simplesmente ter uma conversa longa e atenta com um amigo, sem o celular por perto. Ao fazer isso, você está, na verdade, reensinando seu cérebro a ter paciência. Você está mostrando a ele que a recompensa também pode vir de esforços mais lentos e sustentados. Não se trata de uma batalha contra a tecnologia, mas de uma busca por equilíbrio para preservar uma das nossas habilidades cognitivas mais importantes: a capacidade de esperar, de focar e de se aprofundar. A consciência é a chave. Ao entendermos como essas plataformas nos afetam, podemos tomar o controle de volta e garantir que a tecnologia sirva a nós, e não o contrário. Espero que esta reflexão tenha sido útil para você. Se você também sente que sua paciência diminuiu, compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Já parou para pensar se o seu smartphone está te deixando mais burro? É uma pergunta que a gente ouve muito por aí. A cada notificação, a cada busca rápida no Google,
Parece que estamos perdendo um pouco da nossa capacidade de pensar por conta própria. A ideia de que a tecnologia está atrofiando nossos cérebros é bem popular. Mas e se eu te disser que a história não é bem essa? E se, na verdade, a tecnologia não estiver nos emburrecendo, mas sim nos transformando em algo diferente? Vamos voltar um pouco no tempo. Quando a escrita foi inventada, Platão, um dos maiores filósofos da história, ficou preocupado. Ele achava que, ao registrar o conhecimento em papiros, as pessoas deixariam de usar a memória. Para ele, a sabedoria de verdade era aquela que vivia dentro da nossa mente, não em um objeto externo. Ele temia que a escrita criasse um conhecimento superficial e que a capacidade de memorizar e debater se perdesse. Parece familiar? É quase a mesma crítica que fazemos hoje sobre a internet. Depois veio a prensa de Gutenberg. De repente, os livros que antes eram artigos de luxo copiados à mão se tornaram acessíveis. Muita gente na época entrou em pânico. Diziam que a leitura em massa ia distrair as pessoas de suas tarefas, que ia espalhar ideias perigosas e que a autoridade do conhecimento antes centralizada seria diluída. Novamente, o medo era que uma nova tecnologia mudasse a forma como a gente pensa e interage com o mundo. E hoje, o smartphone, a internet, as redes sociais, a crítica é a mesma, só mudou o alvo. Dizemos que não conseguimos mais nos concentrar, que nossa memória está péssima, porque o Google lembra de tudo por nós, e que nossa capacidade de atenção foi reduzida a segundos. E, olha, existe um fundo de verdade nisso. Nossa atenção realmente está mais fragmentada. Quem nunca se pegou rolando o feed infinitamente, pulando de um vídeo para outro? Mas vamos olhar pelo outro lado. Será que estamos realmente ficando mais burros? Ou será que estamos desenvolvendo um novo tipo de inteligência? Pense bem. Antigamente, a inteligência era muito medida pela capacidade de memorizar fatos, datas, fórmulas. Ter uma boa memória era sinônimo de ser culto. Hoje, com toda a informação do mundo na ponta dos nossos dedos, será que decorar a capital de todos os países é a habilidade mais importante? Talvez a inteligência moderna seja outra coisa. Talvez seja a capacidade de encontrar a informação certa, no momento certo. É saber filtrar o que é relevante no meio de um oceano de dados. É a habilidade de conectar ideias de fontes diferentes, de colaborar com pessoas do outro lado do mundo e de aprender constantemente coisas novas. A tecnologia não eliminou a necessidade de pensar. Ela mudou o que significa pensar. Em vez de uma memória interna gigante, estamos desenvolvendo uma espécie de memória externa, uma parceria entre nosso cérebro e a tecnologia. Nosso cérebro não precisa mais ser um depósito de informações. Ele pode se concentrar no que faz de melhor. Ser criativo, resolver problemas complexos, ter pensamento crítico e fazer perguntas importantes. A tecnologia funciona como uma extensão da nossa mente, liberando espaço cognitivo para tarefas de nível superior. Claro, nem tudo são flores. O excesso de estímulos, a dependência das redes sociais e a desinformação são problemas reais e sérios. Precisamos aprender a usar essas ferramentas de forma consciente e saudável. Precisamos desenvolver o que chamam de alfabetização digital. Saber como a tecnologia funciona, reconhecer fake news e, principalmente, saber quando se desconectar para simplesmente pensar, refletir ou conversar com alguém cara a cara. Então, a tecnologia não está nos deixando burros, ela está nos desafiando a sermos inteligentes de uma maneira diferente. Ela está moldando nossos cérebros, assim como a escrita e os livros fizeram no passado. Estamos no meio de uma transição, aprendendo a nos adaptar a essa nova realidade. Em vez de temer que estamos ficando mais burros, talvez a pergunta que a gente deveria fazer é: como podemos usar essa incrível ferramenta para nos tornarmos mais sábios, mais criativos e mais conectados, de uma forma verdadeiramente humana? A resposta não está em abandonar a tecnologia, mas em aprender a dançar com ela. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. 8. A Proxima.